irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu sou o evangelista José Orlando e tenho o privilégio de estar aqui pela primeira vez online ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade eu quero primeiramente agradecer ao pastor Douglas Batista, presidente da Assembleia de Deus em Missão do Distrito Federal, pela oportunidade de estar aqui ministrando, como também a coordenadora dessa escola bíblica, missionária Dirley, e o superintendente, pastor Carlos Júnior. Nós estaremos, nesta oportunidade, irmão, estudando a lição 7, que tem por título O povo de Deus deve separar-se do mal. Aqueles que tiverem um exemplar da revista em mãos, abram suas revistas. Na lição 7, estaremos estudando nesta manhã. Textuário da nossa lição. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e capítulo 6, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: Também estes subiram de Tel-Melá, e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 6, versículo 2 a 4. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém? Vamos, neste instante, fazer uma oração para darmos início à lição desta manhã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos, Pai eterno, o teu grandioso nome, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui
para estudar a tua bendita palavra, meu Deus. Ó Pai eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós, meu Deus. Pai, contempla cada um onde estiver neste momento, cada um que está, meu Deus, conectado, participando, meu Deus, desta escola bíblica dominical, meu Deus, ó Deus, nesta modalidade, à distância, Senhor, meu Deus, não podemos estar juntos ali no templo, mas isso não nos impede, meu Deus, de te adorar. Isso não nos impede, Senhor, de aprender a tua palavra. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã, repreende todo mal, todo impedimento, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração que está neste momento assistindo, conectado. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos, neste momento, então, dar início à lição 7, e que tem os seguintes objetivos, irmãos. Objetivo geral: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundo. E os objetivos específicos: destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Aqui um resumo, irmãos, dos tópicos da lição que será ministrada nesta manhã. São 4 tópicos. Então, o primeiro tópico: somente os judeus retornariam a Judá. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O 3, Deus exige santidade do seu povo. E o 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Como todos nós já estudamos nas 6 lições anteriores, meus irmãos, aqui só fazendo uma recapitulação. Então, o contexto da lição de hoje é o seguinte: o povo de Judá, a nação de Judá, tinha passado um período de aproximadamente 70 anos, né, no cativeiro da Babilônia. E é autorizado pelo rei Ciro, rei do Império Medo-Persa, autorizado o retorno da nação de Judá à terra da Palestina. E isto ocorreu por volta de 538. Então, em 538 ocorre a primeira leva, o retorno do primeiro grupo à terra da Palestina. E esse grupo era composto por aproximadamente 50.000 almas. E esse grupo era liderado por Zorobabel. Zorobabel, como todos nós sabemos, ele era da linhagem real, era da descendência de Davi, né? E ele estava exatamente na genealogia de Cristo. Então ele tinha um sangue real. E ele lidera essa primeira leva de retorno à terra da promessa. Depois ocorreram mais 2 levas, a segunda liderada por Esdras e a terceira por Neemias. Dessa primeira leva de retorno, que foi o grupo maior efetivo, até a segunda, passaram aproximadamente 80 anos. Né? Então, irmãos, aqui na nossa introdução, eu gostaria de ler, a introdução que se encontra na revista, que diz o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme
os ritos da lei. Então aqui, irmãos, depois de um período longo, né, de cativeiro, de escravidão, distante da sua terra, a nação de Judá, ela inicia um recomeço. Então, primeiramente um retorno para a sua terra, e depois tinha o desafio de reconstruir tudo que estava destruído, foi destruído por Nabucodonosor. Ficou tudo em ruínas, o templo, os muros, a nação de Judá ficou destruída. E eles começam, primeira coisa que eles fazem como nós já estudamos nas lições anteriores, é a reconstrução do altar, que é um pré-requisito, irmãos. Nós precisamos entender isso, que é um pré-requisito para haver uma verdadeira restauração. É o altar, começa-se pelo altar. Depois, como nós já vimos e vamos também abordar nessa lição, ocorreu a reconstrução do templo. E na sequência, a reconstrução dos muros. Então vejam aí que tem uma sequência, a reconstrução do altar, que é primeiro ato, adoração, reverência, reconhecer que Deus é aquele que cuida de nós, Ele foi aquele que tirou aquela nação, levou ela para lá, permitiu que ela fosse para o cativeiro para ensiná-los, e depois daquele período longo, retorna, tira eles lá da escravidão. Então a atitude do povo, primeiro de restaurar o altar, de adoração, de buscar a presença do Senhor. E em seguida, também relacionada ao altar, está o templo. Vejam que por último os muros, porque os muros era ao lado político, o lado da defesa, a parte física. Mas eles entendiam naquele momento que era mais importante buscar o Senhor primeiramente. Se eles não buscassem o Senhor, eles não teriam êxito contra os seus inimigos. Então não adiantava construir muros, restaurar os muros, se primeiro não restaurasse a adoração, como era nos primórdios, como foi transmitido pela lei de Moisés. E aqui no primeiro ponto, irmãos, vamos ver que diz o seguinte, primeiro tópico da nossa lição: somente os judeus retornariam a Judá. Eu gostaria aqui, irmãos, não vou ler todo o enunciado dos tópicos, somente alguns pontos principais. Então aqui, só no início do primeiro tópico, diz o seguinte: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então, irmãos, era um pré-requisito. Então, tinha aqui, para estes que estavam retornando para a nação de Judá, foi colocados duas condições para não retornarem, que foi observado por aqueles líderes. Então, o primeiro, aqueles que não fariam parte do grupo que retornariam a Judá. Os judeus mestiços, nascidos de casamento misto na Babilônia, ou seja, aqueles que lá na Babilônia contraíram matrimônio com pessoas que não eram da descendência da nação de Judá. Então, daqueles que não eram, que eram estrangeiros. Então, esses casamentos mestiços, aqueles que tinham contraído esse tipo de relacionamento, não poderiam retornar. E também os judeus cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias. Então, aqueles que não tinham sido identificados como da genealogia de Israel, da nação de Judá. Então, nós vemos aqui, irmãos, e nós trazemos para as nossas vidas, para a nossa caminhada espiritual, que um dia, irmãos, nós vamos nos encontrar perante o Senhor, ou perante o nosso Senhor. E vai ser verificado se os nossos nomes estarão ali escritos, se os nossos nomes constarão no livro da vida. E nós temos que fazer uma reflexão nesta manhã, irmãos. Será que
que os nossos nomes estão realmente escritos no livro da vida? Será que temos andado conforme os preceitos da palavra de Deus? Precisamos fazer esta reflexão. Porque ali, irmãos, daqueles que estavam ali, pleiteavam, né, voltar para a nação de Judá, para a terra prometida, né? 600, como nós vimos aqui no texto, 652 foram rejeitados. Inclusive, desses eram líderes religiosos, eram da descendência de Levi. E não foram contados naqueles que retornaram, foram impedidos de retornar. Por quê, irmão? Porque não atendiam os requisitos de ser da genealogia, né? Não constar nos registros que fossem realmente comprovados da descendência da nação de Judá, como também tinham contraído, não tinham procedido conforme estabelecido na lei de Moisés. Então, por isso, eles foram impedidos de retornar. Então, é algo que nós precisamos refletir nesta manhã para as nossas vidas. Outro ponto aqui, irmãos, continuando aqui no tópico 1, diz o seguinte: a história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então aqui, esse relato, irmãos, isso aqui que o comentarista aborda, está lá em Números, no capítulo 11, versículo 4. Então aqui, exatamente, em um momento em que no deslocamento, quando o povo de Israel saía do Egito para a terra prometida, ocorreu aquela murmuração que foi estimulada, que foi iniciada por aquela mistura de gente, como diz ali no Pentateuco, era um populacho, uma mistura de gente. Então, povos que foram escravizados pelo Egito e que na saída do povo hebreu, eles vieram juntos. Isto, irmão, serviu de lição aqui para estes que saíram do cativeiro da Babilônia, para não repetir o mesmo erro que cometeram quando deixaram que outros povos viessem junto com eles. Então, eles tomaram essa precaução. Isso aqui serviu de ensinamento. Isso aqui, irmãos, eu gostaria aqui de destacar, é o que diz lá em Neemias 13, 27 a 29, que exatamente com relação a essa questão da mistura de gente, de um jugo desigual. Então aqui, dá-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas, também um dos filhos de Joaida, filho de Elisabe, do sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio dos levitas. Então aqui, irmãos, nós vemos como está lá escrito em 2 Coríntios 6, 14 e 15, que fala exatamente, o apóstolo Paulo adverte aos cristãos sobre o perigo do jugo desigual. Então eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então aqui, irmãos, um alerta e um questionamento do apóstolo Paulo. Ora, que comunhão tem? Veja aqui que o apóstolo Paulo, ele usa, como nas demais epístolas, ele usa nas suas cartas a dicotomia. Ele faz perguntas e usa os extremos. Então ele fala aqui ele fala a comparação, justiça com injustiça, né? Que sociedade tem justiça com injustiça? Ele faz essa pergunta. Que comunhão tem luz com trevas? Que concórdia? Ou seja, que concordância há entre Cristo
e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então vejo que são opostos. E aqui o apóstolo fala exatamente desse julgo desigual. Isso aqui, irmãos, trazendo para nós, e aqui um alerta para os jovens, para os rapazes e moças, para não buscarem, irmãos, trazendo aqui o exemplo negativo da nação de Israel, quando retornou, que foi ali repreendido por Neemias, de contrair matrimônio com pessoas que tinham seria um jugo desigual com eles, com a nação de Israel. E da mesma forma, nós, cristãos, devemos atentar para este alerta da palavra de Deus. Não buscarmos, irmãos, o jovem, ele anseia casar-se, a jovem anseia casar-se, mas busque em oração. Deus vai responder, vai orientar um varão, uma varoa, temente a Deus, para que isso não venha trazer problemas no relacionamento e não seja exatamente, como diz a palavra de Deus, um jugo desigual. Amém? E também, irmãos, eu gostaria de destacar aqui sobre, que está aí na revista de cada um, irmãos, sobre que diz o seguinte, que há registros de experiências anteriores no trajeto pelo deserto, caminho de Canaã. O povo da mistura foi fonte inspiradora de murmuração. Exatamente isso que eu comentei. Então, aquele povo que saiu do Egito, em direção à terra de Canaã, e serviu exatamente de inspiração negativa, provocando murmuração na nação de Israel. Vamos ver agora, irmãos, o tópico 2, que diz: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aqui, irmãos, no subtópico 1 do tópico 2, diz o seguinte: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidade de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades, que se encontra em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Então, irmãos, quando ocorreu o cativeiro da Síria, então foram trazidas povos estrangeiros, como foi aqui citado, de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Dessas cidades foram trazidos esses povos, nações pagãs, que tinham seus deuses, e esses povos foram trazidos para povoar a terra. Embora tenham ficado ali, alguns estudiosos acreditam que tenham ficado remanescentes ali. E alguns talvez tenham migrado, quando da invasão à Síria, para o reino do sul. E o fato é que possivelmente tenham ficado, até por alguns relatos bíblicos, dá a entender, em 2 Crônicas 31 e 34, 9, dá a entender que ficaram alguns remanescentes das 10 tribos ali no território do Reino do Norte. E esses povos foram para ali, levados, esses povos estrangeiros, e ali eles casaram-se, constituíram famílias com os remanescentes. E houve ali o que? Uma mistura de gentes, houve exatamente essa mistura. E essa mistura, irmãos, esse povo, ele ocasionou um sincretismo. Então, como nós vemos aqui, em 2 Reis 17:33 e 17:34, então eu vou ler aqui, irmãos. 2 Reis 17, os irmãos podem acompanhar aí, 33, 34, diz assim: assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a sua lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó,
a quem deu o nome de Israel. Então aqui nós vemos, irmãos, que essa mistura de gente que são os samaritanos, eles serviam a Deus, foi enviado na época do cativeiro, ocorreu, aqueles povos que foram trazidos começaram a ser atacados por leões. Então esses povos, essa mistura de gente, eles começaram a ser atacados por leões ali no território de Israel. E em decorrência desses ataques, acreditava-se que isso era decorrente deles não saberem como adorar. Então, aquele povo, aquela mistura de gente, o povo ali da Síria, acreditava que a solução para aquele ataque, para acabar com aquele ataque daqueles leões, era exatamente enviar um sacerdote que tinha sido levado para o cativeiro, e esse sacerdote iria ensinar o povo como adorar, oferecer adoração ao Deus da terra, ao Deus dos israelitas. Então esse sacerdote veio, porém aquele povo, irmãos, eles serviam a Deus, conforme aquelas orientações daquele sacerdote, mas também ofereciam sacrifício aos seus deuses, dos seus povos. Então houve ali exatamente um sincretismo. Então era algo que Deus não se agradava, Deus não recebia. Nós sabemos, irmão, nós trazendo aqui para nós, que Deus, ele tem ciúmes. Então ele não aceita dividir a sua adoração com outros deuses. Então isso nós precisamos aplicar nossas vidas, como tem sido a nossa atitude perante o nosso Deus, a nossa reverência na casa do Senhor. Será que nós não estamos oferecendo um culto pela metade, parcial? Será que realmente nas nossas vidas, não somente quando estamos no culto, nesse período online, estamos no culto à distância, será que temos tido a reverência devida? Será que temos nos comportado como verdadeiros adoradores? Porque Deus procura, irmãos, os verdadeiros adoradores. Os samaritanos ali, irmãos, eles achavam que estava resolvido. Eles agradavam, ofereciam sacrifícios, adoravam a Deus conforme aquele sacerdote orientou, e que eles poderiam também continuar com as velhas práticas lá dos seus povos, idolatria. Inclusive, aqui a Bíblia relata, irmãos, que alguns daqueles povos, eles sacrificavam os próprios filhos. Então, isso era algo que era abominável diante de Deus. E isso, irmão, nós devemos analisar para as nossas vidas hoje, como tem sido o nosso culto, a nossa adoração. Será que não tem sido? Nós não temos dividido a nossa adoração ao nosso Deus com outros deuses? Que outros deuses pode ser o tempo, pode ser o dinheiro, pode ser o nosso cônjuge, pode ser várias coisas, irmãos. Às vezes negligenciamos a adoração, negligenciamos estar na casa do Senhor, negligenciamos a escola bíblica dominical. É importante nós refletirmos nesta manhã, e Deus não se agrada disso, irmãos. Como ele não se agradou ali dos samaritanos. Então, nós aqui, irmãos, eu gostaria de destacar aqui, né, no subtópico 2 desta lição, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Então aqui, irmãos, no subtópico 2 diz o seguinte: quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Então, quando os judeus começaram a construção, irmão, do templo e dos muros, os samaritanos ofereceram para cooperar. Eles queriam cooperar, mas a proposta foi rejeitada. Os judeus rejeitaram. Eles tinham, como foi falado aqui no início, eles tinham experiências anteriores, irmãos, eles não queriam repetir os mesmos erros. E isso já era algo alertado lá por Moisés, na lei de Moisés, de não se misturar com os povos da terra. E os samaritanos eram uma mistura de gente. E como foi falado aqui, eles adoravam, eles faziam uma adoração, um sincretismo religioso que Deus não se agrada.
Então, esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar. Vamos ver aqui, irmãos, alguns textos que diz o porquê nós devemos nos afastar de associações com pessoas que não comungam da nossa fé. Associações que eu digo é queremos, irmãos, é estar de mãos dadas com o mundo. Muitas pessoas, eles querem servir a Deus, mas querem também andar de mãos dadas com o mundo. E isso Deus não se agrada. Vamos ver aqui por quê. Primeiro, porque daqueles que não têm a sã doutrina. Então nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Vamos ver onde está um texto aqui que o comentarista sugere, que se encontra em 2 João 10 e 11. Então em 2 João, eu vou ler aqui 2 João 10 e 11. Diz o seguinte, segundo a epístola de João: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, irmãos, tem um adágio popular, né? E que ele tem uma certa verdade. Diz, diga com quem anda e eu digo quem tu és. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Não é que nós vamos... Nós estamos no mundo. Nós não vamos nos isolar. Nós vamos ver aqui, mais à frente, como Jesus procedeu em relação ao mundo. Estamos no mundo. Nós devemos olhar para Cristo. Mas o mundo não pode estar em nós. Então nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Então nós devemos realmente evitar as más companhias, né? Que nós também conhecemos esse adágio. As más companhias corrompem os bons costumes, né? É importante nós refletirmos sobre isso. Então nós devemos afastar daqueles que não têm essa doutrina. E também aqueles que têm uma vida irregular. Vamos ver aqui 2 Tessalonicenses 3, 6 e 14. 2 Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, 6 e 14. Diz o seguinte: mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. O 14 diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então devemos atentar para a recomendação, irmão, da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. Então temos que nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. E também daqueles que causam divisões. Judas, capítulo 12, 18 e 19. Judas 12, 18 e 19. Diz o seguinte. Os versículos 12, 18 e 19. Estes são manchas em vossas vestes de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E o 18 e 19. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então devemos, irmãos, evitar aqueles que causam divisões. Isso só vai trazer dano, irmãos. A nação de Israel experimentou isso quando saiu do Egito. E agora, irmãos, no retorno à terra, eles tinham aprendido. Então nós devemos analisar isso nossas vidas. Às vezes, nós passamos por situações e não aprendemos com aquelas situações. Precisamos meditar nisso. Situações que nós já vivenciamos. Seria ideal que nós olhássemos para os exemplos de erro de outros, para não cometermos os mesmos erros. Amém? E vamos ver aqui, irmãos,
O subtópico 3 diz: os samaritanos procuram aparentar-se com os judeus. Este tópico, irmãos, eu não irei me deter nele, porque sobre esse assunto será abordado na lição número 12, né? Que é um assunto que será mais aprofundado, que merece um estudo em separado, que será abordado na lição 12. Então vamos passar para o subtópico 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então aqui, irmãos, nós vemos que os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Eles se dispuseram a construir o templo, os muros com os judeus e foram rejeitados pelos judeus. E isso causou, irmãos, eles tiveram, em decorrência dessa negação, eles tiveram o quê? Inveja dos judeus. Então eles tiveram inveja, eles viram ali o sucesso da reconstrução do templo, eles colocavam oposição, eles ameaçavam, então eles colocavam todo tipo de impedimento, como nós vimos, inclusive a reconstrução do templo foi retardada por um tempo exatamente por causa dessa oposição, e exatamente por inveja. Nós vemos, à luz da Bíblia, irmãos, exemplos de situações, relatos na Bíblia, que a inveja está ali, né, nessas situações, nesses problemas. Então nós vemos o próprio Jesus foi alvo de inveja, irmão, dos judeus, dos fariseus. Nós vemos vários relatos bíblicos que demonstram isso, que eles tinham inveja e por isso se levantavam contra Cristo, como oposição a Cristo, exatamente por causa da inveja. E o outro, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Então, quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então, eles queriam ter o prestígio. Eles viram ali, reconstrução do templo. Viram ali que os judeus, os samaritanos, como nós vimos, eles tinham um conhecimento de como era a adoração. Eles tinham esse conhecimento porque era um povo misturado. Eles receberam a orientação ali daquele sacerdote e daquele povo que eles se misturaram. Então eles tinham conhecimento como deveria ser a adoração. Tá? Eles tinham conhecimento da história do povo judeu, da história da lei de Moisés. Então, quando eles viram ali o povo de Israel tendo êxito na reconstrução do muro e restaurando a adoração genuína, eles queriam também ter esse prestígio, estar junto. Mas isso era contrário, era algo que não era permitido exatamente por eles serem um povo misturado e por eles serem um povo que não estavam de acordo com aquilo estabelecido na lei de Deus. Então isso ocasionou exatamente esse ódio e se colocaram como inimigo dos judeus. Nós vamos ver agora, irmãos, abordar o tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Então, irmãos, a santidade é um pré-requisito, irmãos. É um pré-requisito para termos a verdadeira comunhão com Deus. É preciso sermos santos. Aqui na introdução ao tópico 3 diz: em toda a história do povo de Deus, observa que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então, irmãos, Deus espera que estejamos sempre em comunhão com ele, vivendo em santidade. Não é uma vez ou outra, não é como os samaritanos que queriam dividir a sua adoração aos seus deuses com a adoração a Deus. Deus tem ciúmes, irmãos, de nós. Então, por isso, a nossa adoração, a nossa dedicação a Deus tem que ser exclusiva. Então, precisamos buscar Deus com exclusividade. E hoje vivemos tempos em que há um relativismo, né? Muitas pessoas dizem: não, Deus recebe, o que Deus olha é o coração. Não é isso, irmão. Deus quer realmente, ele contempla o quê? A nossa intenção. Deus conhece as nossas motivações. Então Deus é aquele que sonda os corações, ele conhece todas as coisas. Então aqui, irmão, nós vemos alguns exemplos na Bíblia em que Deus
exige santidade. Aqui nós vamos trazer aqui alguns exemplos. Primeiro, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Aqui está Neemias 6,16. Na realidade aqui está se referindo à reconstrução dos muros, né? Que está em Neemias 6,16, que eles reconstruíram o muro em 52 dias. Então aqui, e depois aqui em Neemias 6,16 diz que ele reconheceu que foi Deus que fizeram essa obra. Isso é importante, irmão. Nós reconhecermos, quando Deus está no negócio, as coisas fluem, prosperam, segundo a sua vontade. Também, irmãos, exemplo de santidade, que é um pré-requisito, é quando Josué se preparou para passar o Jordão. Ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, antes de Josué atravessar o Jordão, irmãos, o Senhor, ele fez esse alerta. Ele, ao se preparar para passar o Jordão, ele alertou o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Isso Josué contemplou com o povo quando os sacerdotes tocaram as águas do Jordão. As águas que desciam, elas pararam no montão e eles passaram em seco o rio Jordão, né? Atravessaram em seco toda a nação de Israel. Isso é maravilhoso. Eles contemplaram ali já as maravilhas de Deus, que Deus começou a operar ali por intermédio de Josué. E também, irmão, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Aqui diz o seguinte, nesse subtópico 3. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao meu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar que está é santo. Se encontra em Josué 5, 13 a 15. Então, irmãos, aqui nós vemos essa atitude, né, que é exigida de Josué. Então, Josué tem aquele encontro com o anjo do Senhor, e aqui ele recebe, ele faz uma pergunta ao anjo: que diz meu senhor ao seu servo? E ele recebe a resposta: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar que está é santo. Então aqui, irmãos, essa atitude que foi também requerida de Moisés quando subiu ali no monte, quando ele tem aquela visão da sarça que ardia e não se consumia, que também é bradado uma voz dizendo: descalça a sandália dos teus pés, pois o lugar que está é santo. Isso aqui realmente demonstra, irmão, a reverência exigida. Nós precisamos, quando estamos diante do Senhor, exatamente ter uma atitude de reverência, de santidade. Nós, quando nos colocamos diante de Deus, não podemos nos colocar como se estivéssemos diante de qualquer pessoa, irmãos, de qualquer outra atividade. Quando estamos na presença do Senhor, temos que ter reverência e tirar, naquele momento, tirar a sandália dos pés, descalçar, demonstrar exatamente essa atitude de reverência. E também, irmãos, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Outro exemplo aqui da exigência de santidade do seu povo. Então aqui, quando Josué, irmãos, invadiu ali, após atravessar o rio Jordão, ele tem o primeiro desafio de batalha. É a grande cidade, a fortificada cidade de Jericó. Era uma cidade considerada, irmãos, intransponível. Os seus muros eram impossíveis de serem subjugados. Era uma cidade considerada impossível naquela época de ser conquistada. Então, porém, irmãos, Deus estava ali com Josué. E como Deus tinha alertado ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então, irmãos, nós vemos aqui que nesse momento, irmãos, Josué tem aquele grande desafio: conquistar Jericó. E ali para Deus não foi um grande desafio. Para Deus, irmão, nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E aquela cidade que parecia impossível, Josué conquista. Porém, irmãos, existia um pré-requisito: estar em santidade, a santificação. Como diz lá em Epístola de Pedro,
sede santo como é santo aquele que vos chamou. Então, é um pré-requisito, irmão. Devemos ser santo porque ele é santo. Devemos seguir os passos do Senhor. Devemos seguir os exemplos de Cristo. E aqui, irmãos, ele conquista Jericó. E após a conquista de Jericó, ele tem uma segunda batalha, que é exatamente a cidade de Ai. Semelhante a Jericó, ele usa a estratégia militar, irmão Josué, e envia espias para verificar como é o local, a cidade a ser conquistada. E o que ocorre? Naquele momento, irmãos, os espias retornam e dizem, não precisa levar muita gente, não vamos fadigar todo o povo. Leva umas 2.000 ou 3.000 soldados, que é o suficiente para conquistarmos Ai. Só que ali, irmãos, tinha um problema, tinha um anátema. Acã peca, e aquele pecado escondido de Acã foi impedimento. E eles, ao atacarem Ai, que esperavam que fosse rápido, fosse fácil, eles são derrotados de uma forma vergonhosa. E aí Deus diz, tira o pecado, diz assim, Josué 7,16, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós, ou seja, aquilo que desagrada a Deus, irmão. Precisamos tirar aquilo que Deus não se agrada. Precisamos nos santificar. Só assim nós poderemos usufruir da plena comunhão com Deus. Só assim nós poderemos usufruir, irmãos, das bênçãos que Deus tem reservadas para cada um de nós. E às vezes nós queremos servir como aqui mais uma vez, lembrando, como samaritanos. Servir a Deus e servir ao mundo, servir aos deuses estranhos, fazer aquilo que não agrada a Deus. Deus não se agrada, Ele quer santificação. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Eu gostaria aqui, irmãos, de ler um comentário que se encontra no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, diz o seguinte: em vista de nossa identidade como cristãos, nós somos os eleitos de Deus, estrangeiros em nossa sociedade. Desta maneira, nossas esperanças, nossas expectativas não devem estar concentradas em nada que este mundo possa oferecer. Riqueza, fama, aceitação, até mesmo sobrevivência. Tudo isso é sem significado quando comparado com a herança que será nossa quando Cristo vier. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, agora abordar o último tópico da nossa lição. O tópico 4. Diz o seguinte: devemos manter uma vida de separação do mal. Então, irmãos, nós devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram separados dos samaritanos. Então, eles buscaram, irmãos, exemplo do que eles já tinham vivenciado, quando da ida para a terra prometida, das experiências negativas que eles vivenciaram, eles trouxeram isso para essa nova experiência, agora retornando novamente para a terra prometida. Eles dizem, não, agora vamos fazer diferente. Então, irmãos, nós precisamos ver, quando nós erramos, irmãos, às vezes cometemos erros, nós precisamos não permanecer no erro, precisamos corrigir aquilo que fizemos de errado. E aqui os samaritanos, diz aqui, os judeus mantiveram separados os samaritanos. Aqui no subtópico 1 diz, se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com o samaritano, estes provavelmente teriam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação comum. E aqui, irmãos, vamos já para o subtópico 2, que diz, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. E aqui nós vemos alguns exemplos, irmãos, eu vou aqui falar, vou dar devido ao tempo, só alguns casos, resumidamente, que é o salmista Asaf. Ele escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Mais adiante, Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. No início, ele teve aqui, irmãos, nós vemos pelo relato do Salmo 73, que ele duvidou, ele fez alguns questionamentos,
mas depois ele reconhece, como diz aqui, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. E também Malaquias, quando ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Em Malaquias 3,15. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Então, irmãos, aqui alguns questionavam Malaquias se compensava servir ao Senhor. E Malaquias aqui responde: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, irmãos, é recompensador servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. Também, no subtópico 3, irmãos, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Então, nós devemos, irmãos, buscar viver conforme a vontade do Senhor. Então, qual seria a vontade de Deus para conosco, irmãos? A vontade de Deus, irmãos, é que vivamos em santidade. A vontade de Deus é vivemos uma vida de santificação. Para que, em 1 Pedro 4,2 diz, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,3 diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E em 2 Coríntios 6,17 diz, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Então, irmãos, precisamos viver conforme a vontade do Senhor. E, por fim, o subtópico 4 diz, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Diz o seguinte aqui no subtópico 4, Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, vale a pena viver a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vale a pena fazer a vontade de Deus. Nós vamos, irmãos, aqui, embora não tenhamos nas nossas revistas a conclusão, eu separei aqui um trecho do Guia Cristão de Leitura Bíblica, de leitura da Bíblia, para a nossa conclusão. Tem de haver a disposição de abandonar os caminhos malignos e impuros, de ser separado de tudo que pode impedir o desenvolvimento da vida semelhante à de Cristo. A santificação não é a separação de um eremita ou recluso, pois Jesus se misturou com os pecadores. Todavia, em seu caráter e padrão, ele estava separado dos pecadores. Amém? Então, irmãos, nesta manhã eu quero deixar aqui esta orientação, esta ministração da palavra de Deus, falou aos nossos corações. E eu gostaria de orar com todos neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra, por esse estudo na Escola Bíblica Dominical. Oremos. Santo Deus, bendito e eterno Pai, Deus grande e maravilhoso, nós te louvamos, Pai eterno, por esse estudo abençoado que tivemos, meu Deus. Oh, Pai eterno, que nós possamos cumprir a Tua palavra, meu Deus. Que possamos, meu Deus, viver em santidade. Que não venhamos, Pai, nos associar, andar de mãos dadas com o mundo, mas possamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Não venhamos, Senhor, querer agradar ao mundo e ao Senhor, porque disso o Senhor não se agrada. O Senhor quer uma adoração exclusiva, meu Deus. Que cada um que ouviu a Tua palavra, cada um que estudou essa lição nesta manhã, meu Deus, possa, meu Deus, ter uma atitude diferente a partir de hoje, meu Deus. Uma atitude de adoração, uma atitude de santidade, a atitude que o Senhor se agrada, meu Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.